A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor. Hoje eu estou com o microfone porque eu estou fazendo aqui a live para o canal e tenho que usar o microfone, que eu estou com outro notebook. E esse notebook precisa usar microfone para ver se eu consigo. Não sei se tá sendo transmitido aqui no canal, acho que não está aparecendo a imagem. Mas qualquer coisa eu estou gravando, então depois eu posto a imagem no canal. E estamos ao vivo aqui no Instagram. E essa é a nossa live, primeira live de terça-feira, a live com o título José foi treinado por Deus para o tempo de crise. Note bem que o treinamento de Deus para com os seres humanos continua sendo o mesmo. Deus abençoe minha querida irmã Fabiana, irmão Jason, os filhos lindos, a Sara, a Débora, Nicolas, um abraço para vocês. E eu tenho certeza que você vai deixar-se ser treinado por Deus como José foi. E vamos enfrentar uma era agora, daqui para frente, de falácias e de alguns dizeres de alguém que quer mudar a palavra de Deus, alguém que disse que a palavra de Deus é antiga, é ultrapassada. Vocês vão começar a ouvir a partir de agora, porque essa já é uma meta do inimigo para tentar fazer com que muitos desacreditem da palavra de Deus, dizendo que a Bíblia Sagrada é ultrapassada. E os mesmos que um dia comprovaram para o mundo inteiro que a Bíblia é um livro sagrado, os mesmos que agora vão começar a dizer que a Bíblia é um livro antigo, ultrapassado. Tem que fazer uma outra Bíblia, tem que substituir a Bíblia. A Bíblia Sagrada é um livro que é a boca de Deus falando aos homens. Deus é o Todo-Poderoso e a Bíblia diz que Ele não muda e não tem sombra de variação. O nosso poderoso Deus, Ele é aquele que escreveu a sua palavra, e a Bíblia Sagrada ela é um axioma. O que é um axioma? Uma verdade que não precisa ser comprovada. A Bíblia é uma verdade que não precisa ser comprovada. Ela é a verdade. Vamos enfrentar uma era em que agora não existe uma verdade. Agora existe várias verdades. Tanto é que agora existe o raciocínio lógico. Se você for fazer uma avaliação no raciocínio lógico de uma frase, uma verdade pode virar mentira. Porque eles querem transmitir para o mundo que existe várias verdades. Mas na verdade, só existe uma verdade. A palavra de Deus é a verdade. O que é correto, o que é certo, o que é bom para a humanidade, o que é bom para o ser humano, essa é a verdade. A Bíblia Sagrada é a verdade. E a Bíblia Sagrada, para ser considerada um livro ultrapassado, ela se iguala a qualquer outro livro. E a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é um livro sagrado. Um livro que não fica velho, que não é antigo, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que vê milhões de anos à frente. Tanto é... Gente, acho que meus gatos vão brigar. Tanto é que se... Daqui a pouco eu tenho que deixar a live aqui, apartar a briga dos meus gatos. Puxa vida, olha. E aí, tanto é que a Bíblia Sagrada, ela é tão inovadora, ela é tão moderna, que o livro de Joel, Deus revelou para Joel sobre os carros de hoje em dia, quando naquela época existia somente cavalos.
Não existia nenhuma cogitação de se inventar um automóvel. Deus revelou para o profeta Joel: e correrão velozes e se chocarão contra os muros. A Bíblia sempre foi moderna. A Bíblia sempre foi atualizadíssima. A palavra de Deus é atualizadíssima. Tanto é que estamos lendo o livro de Gênesis, Bereshit, princípio, começo. Deus se apresenta mostrando aqui já a atitude dos seres humanos. Estamos na história de José, que José foi humilhado por seus irmãos, foi perseguido por seus irmãos. Alguém ainda tentou atrapalhar o sonho de José, os irmãos deles tentaram impedir o sonho de José. Não são repetidas essas atitudes nos dias que nós vivemos hoje? São repetidas. Os seres humanos continuam fazendo a mesma coisa, passa a era, passa a geração, passa os anos, passa o tempo, passa o mundo. E os seres humanos agem da mesma maneira. Deus deixou a sua palavra aqui escrita para que a gente tivesse um exemplo a seguir e a não seguir. E que nós venhamos a seguir os conselhos de José, o plano de José, a ideia de José, o posicionamento de José na hora da aflição, na hora da cova, na hora da prisão, na hora da escravidão, na hora de ser vendido. A posição de José na hora de que a promessa de Deus para ele era que ele seria um grande líder, que ele comandaria a grande família de Jacó. E não acreditaram nele. Ele, tendo essa promessa, Deus permitiu que ele fosse escravo, permitiu que ele fosse preso injustamente, permitiu que ele fosse humilhado, permitiu que José fosse vendido, permitiu que José fosse jogado na cova. Você tem uma grande promessa de Deus na tua vida. Ele vai permitir várias coisas difíceis acontecerem na sua vida. Por quê? Porque Deus não te quer bem? Não, porque Ele deseja que você seja alguém que no tempo de crise tenha na tua vida. Não tem no mundo, não tem na cidade, não tem mas em ti tem, com você tem. Com você vai haver. Com você vai existir. Ninguém sabe, você vai saber. Ninguém sabe a resposta, você vai saber. Raquelzinha, Deus abençoe. Cantor Daniel Reis. Presença maravilhosa desse povo de Deus. A futura sogra da minha filha, cantora maravilhosa também. Ó, 2 cantores, o irmão Daniel também é um grande cantor, um dos grandes cantores aqui da nossa cidade. Cantor Daniel Reis. E nós paramos no momento em que José está testando os seus irmãos para extrair dos seus irmãos arrependimento. Ele estava testando os seus irmãos, mas se você ler com os olhos carnais, você vai notar, você vai ver que parece que José estava querendo se vingar dos seus irmãos. Quando, na verdade, olha bem, note bem, leia com o Espírito Santo, raciocina com o Espírito Santo. Na leitura desse texto que você vai ver que verdadeiramente ele estava tentando extrair dos irmãos de José o arrependimento. Ele estava tentando ver, enxergar nos irmãos dele que alguém tinha se arrependido. Você vai ver que José estava procurando saber se eles haviam, com o passar dos anos, mudado de atitude. Ou se estava há anos a mesma coisa, agindo do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito. E não é só José que estava forçando essa barra para a mudança de vida, para a mudança de comportamento. Era Deus. Deus está sinalizando para as nossas vidas aqui mudança de comportamento. Mudança de vida, mudança de posicionamento, mudança para que possamos ter mais fé, mais confiança, crer mais no Senhor Jesus. E paramos no versículo
no capítulo 43, capítulo 43 do livro de Gênesis. Deixa eu tirar meu microfone aqui, que esse meu microfone é porque eu tô com outro notebook que precisa de microfone aqui na live, aqui no meu canal no YouTube. E que diz assim, Gênesis capítulo 43 e o versículo 19 nós paramos. E o coração dos irmãos de José estava entendendo que eles estavam passando por aqueles momentos porque eles também haviam feito o irmão dele passar por aquele momento. Ele estava entendendo que eles também tinham feito alguma coisa errada lá atrás, eles estavam revendo o que deu errado lá atrás. O que Deus quer dizer nesse texto é que você sente, pare um pouco, olha para a sua vida. Porque nós somos bem grandinhos, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Esse é o posicionamento que Deus quer que a gente faça. Vamos sentar, vamos pensar, vamos examinar nós mesmos, vamos ver o que fizemos errado, o que aconteceu de errado, se agimos errado. Vamos fazer essa avaliação para que possamos avaliar dentro de nós quem nós queremos ser. Alguém que no tempo de crise desanima, desaba, larga tudo, perde a fé em Deus, perde a esperança, se deprecie, se estresse, joga tudo para cima, larga a mão, não vou mais na igreja, não vou mais servir a Deus, larga de tudo. Ou se a gente vai assumir o papel de verdadeiro homens e mulheres de Deus que diz, eu vou lutar com Deus. Eu vou estar com meu coração descansado em Deus. Confiar em Deus. Aconteça o que acontecer, eu confio em Deus. Eu espero em Deus. Eu creio em Deus. Eu tenho Deus. Aconteceu que, versículo 19 do capítulo 43. Eles já tinham voltado lá para comprar comida novamente e foram mandados para a casa de José. Lembra que terça-feira passada falamos? E eles ficaram com medo. Por que eles foram mandados para a casa de José? Já estavam pensando que ia ser escravo, já estavam pensando que eles iam ser castigados, já estava um turbilhão na cabeça deles de desconfiança contra o governador que eles não estavam reconhecendo, que era o próprio irmão José. Aí eles chegaram para o chefe que estava ali organizando o almoço, organizando a casa de José. Chegaram para ele e disseram assim: por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele na porta da casa e disseram: ai, senhor meu. É como se eles chegassem e dissessem assim: homem do céu, tu não sabe o que aconteceu. Tu não acredita o que aconteceu conosco. É como se ele chegasse e fizesse essa expressão para este homem. E disse assim: certamente nós viemos aqui antes para comprar mantimento. E aconteceu que chegando nós na hospedaria para descansar, para depois seguir viagem, abrimos o nosso saco, eis que o dinheiro de cada das nossas compras estava no nosso pacote, no nosso saco lá do mantimento que eles tinham comprado. Estavam ali. Estava com tudo o que nós compramos. E nós tornamos a trazer esse dinheiro de novo. Também nós trouxemos outro dinheiro para comprar mais mantimento. Não sabemos quem tenha colocado esse dinheiro de novo nas nossas mercadorias. E este homem respondeu para eles assim: olha que coisa linda, para você ver que José, a fé que José tinha no Todo-Poderoso, a fé que José tinha em Deus, ele já tinha transmitido para os seus funcionários. A fé que ele tinha em Deus, ele já tinha influenciado os seus funcionários. A fé, a confiança, a crença que ele tinha em Deus, ele já tinha impactado os seus funcionários.
Como está a tua fé em relação aos que estão à sua volta? Será que alguém olha para você e diz assim, mas se eu tiver que ser crente igual esse aí, eu não quero ser. Ou se alguém diz assim, mas aquele sim é um homem de fé, aquele sim é crente, aquela sim é uma mulher de fé. Nós temos que influenciar os outros a querer receber o dom da fé. E aquele homem disse para eles, paz seja convosco. O mesmo Deus quer dizer para você, do que você tem medo? Com o que você está preocupado? O que está fazendo você perder a esperança? O que está fazendo você perder a coragem de seguir em frente? O que está fazendo você duvidar do que Deus prometeu para você? José não duvidou do que Deus prometeu para ele. Este homem falou para eles, paz seja convosco. Jesus diz para você nessa noite, paz seja convosco. Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus, o Deus do vosso Pai, vos tem dado um tesouro nas vossas mercadorias. O vosso dinheiro chegou a mim sim. O José tinha pagado para eles. Então paz seja contigo, não temas. Deus quer te dar um tesouro. Deus quer te presentear com um tesouro. Deus quer presentear você com os tesouros do céu, com os tesouros que Ele desejar. Por isso que Ele diz, buscai o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então se preocupe em buscar o reino de Deus e as coisas materiais serão acrescentadas automaticamente. Paz seja convosco. Paz seja contigo. Não temas, não temais. E para que eles ficassem tranquilos, trouxeram a Simeão. Simeão era o outro irmão que tinha ficado preso na primeira vez que eles vieram fazer as compras. Para que ele se tranquilizasse, mandaram soltar a Simeão. Depois levou os varões, os irmãos de José, à casa de José e deu-lhes água. E levantaram, e lavaram os seus pés. Olha, para você ver, antigamente, hoje, aqui no Brasil, quando a gente quer, a gente convida alguém para almoçar, a gente convida alguém para jantar, a gente prepara com toda alegria, né? A gente prepara o nosso melhor prato, a nossa melhor toalha da mesa, a melhor comida que a gente sabe fazer. Né? Eu queria muito saber cozinhar bem, vou ter que conversar mais com a sogra da minha filha, que cozinha bem, hein, Raquelzinha, vou ter que pegar umas aulas contigo. A gente prepara o melhor para aquela visita, é uma maneira de a gente honrar a nossa vida. O chimarrão é mesmo, Fabi. A Fabi também cozinha bem, hein, Fabi? Mas a Fabi é chiquérrima, ela leva a gente no restaurante, gente, comer pizza. Meu Deus do céu! Eu amo ir lá na casa dela, que ela me leva para jantar fora. E então, o chimarrão, a gente prepara aquela cuia bem bonita, aquela cuia enfeitada, né? Para poder receber a visita, coloca enfeitinho ali no chimarrão. A gente prepara tudo com muito carinho. Aqui nessa época, a maneira deles honrar as suas visitas era lavando os pés. Simbolizava que eles eram uma visita ilustre. Para você ver o sentimento de José, meu filho, minha filha. Para você ver o coração, a transformação do sentimento de José. Os irmãos deles mereciam isso? Os irmãos deles mereciam ser convidados para almoçar e ainda ser tratado com honra, com tudo que fizeram para José? Não mereciam. Mas José, com o coração transformado por Deus, recebeu eles com toda a honraria. Jesus veio para quebrar essa inimizade entre nossas famílias.
Jesus veio para quebrar essas inimizades entre aqueles que estão à nossa volta. Tanto é que quando Jesus curou essas inimizades nas nossas famílias. Jesus já curou. Então se você quiser continuar, e se nós quisermos continuar com inimizade das nossas famílias, nós vamos arcar com as consequências. Mas que Jesus já curou na cruz do Calvário, quando ele desceu aqui na terra, Jesus já curou essas inimizades, já foi curada na cruz do Calvário. Ele já perdoou. Já houve perdão nas nossas famílias, já houve reconciliação nas nossas famílias, já houve grande união nas nossas famílias. É claro que José tinha uma grande vantagem, porque os irmãos de José... Quantos minutos eu tenho ainda, povo de Deus? Temos que ir para outra live, Filhos, Herança do Senhor. Até 8h15 temos que ir. O Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus andou na terra, ele fez todas essas transformações. José já estava dando a dica que Deus iria fazer essa transformação nas nossas famílias. A vantagem de José é que os irmãos deles não fizeram mais essas coisas para ele. A vantagem que José teve é que os irmãos deles fizeram isso para eles só uma vez, se arrependeram e não fizeram mais. Aí fica fácil a gente perdoar um familiar assim, né? Mas quando a gente tem um familiar que a gente perdoa hoje, amanhã ele faz a mesma coisa. A gente perdoa amanhã ele continua sempre fazendo. Quem tem um familiar nas drogas, quem tem um familiar alcoólatra, não é fácil perdoar. Não é fácil honrar. Não é fácil querer bem. Tem familiares no grau dos insensatos. Eu sei que não é fácil. Mas só que o que depender de mim e de você, nós temos que sempre perdoar. Temos que sempre querer o bem deles. Mesmo que alguns a gente tem que manter distância, porque não adianta. Mas temos que querer bem, temos que perdoar. Temos que querer e nos unir algumas vezes, se juntar, almoçar. Tomar o café ou qualquer coisa parecida, ir no aniversário, dar um presente. Tem que manter distância, mas tendo. Entende? Quando Jesus andou na terra, quando Jesus conversou com a mulher samaritana, Jesus chegou, onde que a mulher samaritana, onde que Jesus estava? Onde que a mulher samaritana estava? Em Sicar. Onde que ficava Sicar? Próximo às terras de quem? As terras de José. Jacó tinha dado por herança para José. Jacó tinha dado por herança para José aquelas terras. Não foi por um acaso que Jesus estava falando de reconciliação, porque José já estava também declarando na sua vida que ele queria isso para ele. Jesus perdoou a mulher samaritana porque os samaritanos eram parentes dos judeus, mas não se conversavam, não se davam. Eram irmãos, mas não se davam. Por quê? Porque eles resolveram casar-se com outras pessoas de outras nações e para eles isso era um absurdo. Jesus veio para terminar com essa inimizade. Jesus veio para terminar com aquelas picuinhas e perdoou aquela mulher, e a mulher samaritana ainda disse para ele: como tu, judeus, vem conversar comigo? Jesus quebrou essa inimizade. Paz seja convosco nas suas famílias. O que depender de você, não tem intriga na tua família. O que depender de você, tem paz contigo. O que depender de você, você vai declarar na sua família: paz seja convosco. Você vai ter paz. Então, lavaram os pés deles. Também deu passo para os jumentos deles.
E eles prepararam o presente para trazer a José quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali José havia de comer. Vindo, pois, José à casa, trouxeram ali o presente que estavam na sua mão e inclinaram-se eles até a terra. Colocaram o rosto no pó quando enxergaram José em sinal de reverência. Deixa eu ver que hora que é aqui, se eu acho a hora aqui no meu notebook, que não tá a hora que tá apagando aqui, gente do céu. Olha aqui, o relógio no pulso e procurando a hora. São quase 8h15, na hora de nós encerrar. Vamos ler mais um versículo para nós encerrarmos essa live e orarmos juntos. Vindo José, então, eles inclinaram a terra e ele lhes perguntou como estavam e disse: vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo. Nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Eles inclinaram a cabeça e responderam José, e levantaram a cabeça para responder José e abaixaram de novo. Em reverência, em respeito. E ele levantou seus olhos e viu a Benjamim. José viu Benjamim, seu irmão mais novo, filho de sua mãe, e disse: este é o seu irmão mais novo de quem me falaste? Depois ele disse: Deus abençoe você, meu filho. Deus te abençoe, disse para Benjamim. E José apressou-se porque as suas entranhas moveram-se para quando enxergou seu irmão e procurou lugar para chorar. Isso quer dizer, quando José chegou perto do seu irmão mais novo, ele tremia de alegria. E ele saiu ligeiro porque ele ia chorar e eles iam desconfiar, iam reconhecer. José saiu dali para chorar. Um coração desse estava querendo alguma vingança? Não estava. Ele estava ali querendo extrair dos irmãos dele um arrependimento para que não fizesse mais isso com seus irmãos, para que não humilhasse mais uns aos outros, para que não desprezasse mais uns aos outros, para que não duvidasse mais do sonho de uns aos outros. Deus quer reconciliação da nossa parte, começando com as nossas famílias, nossos amigos, nossos parentes. Deus quer reconciliação. Nossos irmãos de igreja, nossos irmãos da casa do Senhor, vamos nos reconciliar. Não pode haver inimizade na casa de Deus. Não pode. Vamos procurar ter o coração purificado, limpo, transformado como José. José conseguiu, por que não vamos conseguir ter um sentimento fortíssimo como esse? Vamos orar, povo de Deus. Esta então é mais uma live terça da palavra. E eu desejo que você receba de Deus essa palavra. Paz seja convosco. Não temas. Senhor Jesus, no teu nome maravilhoso, eu creio, Senhor, no teu poder, o poder da tua palavra, Senhor Jesus querido. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor deseja, através dessa live, curar, Senhor Jesus, famílias, reconciliar famílias, abençoar as famílias. Em nome de Jesus, todo espírito de inimizade saia de cada família em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda mágoa, todo rancor, todo ódio, venha cair por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco. Não temas. Eu sou a missionária Leia Lima e esta é mais uma live terça da palavra e Deus abençoe por essa companhia, cantora Raquel, cantor Daniel Reis, Fabiana Jasson, presbítero Jasson, missionária Fabiana, que é uma bênção na mão de Deus, na palavra de Deus.
E também o Maurícia. Maurícia, Deus abençoe por essa companhia abençoada. Curta essa live, compartilhe. Aqui no meu canal também você pode compartilhar, curtir. Se caso agora não deu para aparecer imagem, mas daqui a uns minutinhos eu já vou postar novamente, repostar ela para aparecer imagem. Então vai ficar bom para você compartilhar se você sentir. Se inscreva no meu canal, curta, para que eu possa poder chegar mais longe falando a palavra do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Shalom.